Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sempre lembrando a importância de permanecermos em casa para que a gente possa voltar para a sala de aula o mais breve possível. E também a importância de vocês participarem das aulas. De que maneira, professor? Respondendo às atividades e me fazendo questionamentos sempre que houver, tá certo? Bom, turma, hoje nós vamos dar continuidade a nossa aula sobre globalização. Vocês podem encontrar na página 34. Nós falamos sobre globalização na aula passada, nas duas últimas aulas, na verdade. Hoje nós teremos a nossa última aula deste assunto, tá bom? Deste assunto e deste capítulo, que é o cenário 6, né? Página 34. Vocês podem abrir o livro de vocês na página 34 para que vocês possam acompanhar, tá bom? Bom, turma, nós já vimos o que é globalização, certo? Só para relembrar, o conceito de globalização nada mais é do que um processo de integração política, econômica e cultural, certo? Marcado principalmente pelos avanços nos meios de transporte e de comunicação. Então, esse é o conceito de globalização, tá bom? Essa integração, seja política, seja econômica, cultural, tá certo? De que forma, professor? Principalmente pelos meios de transporte e de comunicação. Essa integração ela funciona de que maneira? Através dos transportes e da comunicação, tá bom? Então esse é o conceito de globalização. Nós já vimos isso na aula passada, só para relembrar. Aqui nós temos uma imagem, né, que vem exemplificar o que eu falei anteriormente, que é essa integração, né? Várias pessoas integradas, próximas. Próximas eu falo em relação à globalização, né? Elas estão longe, porém a globalização acaba integrando-as, fazendo com que elas fiquem próximas uma da outra. Bom, turma, hoje nós vamos ver alguns conceitos, tá bom? Conceitos que são importantes e que estão no livro de vocês. Eu selecionei os seguintes conceitos: empresas multinacionais, Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial e terceirização da produção. Nós vamos ver o que é cada conceito deste dentro da globalização. Bom, nós vamos começar pelas empresas multinacionais, tá bom? O que são empresas multinacionais, turma? Essas empresas, elas também são conhecidas como transnacionais. Então, vocês podem ler em forma de multinacionais ou transnacionais. É o mesmo conceito, tá certo? Pois bem, essas empresas, elas possuem matriz no país e, porém, elas atuam em outros países, em países diversos. Geralmente, essas empresas, elas se instalam em outros países, né? Em busca de mercado consumidor, tá bom? E também em busca de mão de obra barata. Nós temos alguns exemplos de empresas multinacionais que atuam no Brasil, tá certo? São empresas que não são brasileiras, porém, algum motivo trouxe essas empresas para o nosso país. Seja a matéria-prima que o Brasil possui, seja a mão de obra barata, seja um público específico para comprar esse produto ou serviço, tá bom? Então, falando sobre as empresas que são multinacionais e que atuam no Brasil, nós temos o exemplo da Fiat, tá bom? A Fiat não é brasileira, porém, ela atua no nosso país. Nós também temos o exemplo da Dell, que é uma marca de computador. Não é brasileira também, a Dell é dos Estados Unidos, certo? E atua no Brasil. Nós falamos sobre a Fiat, né? A Fiat é uma empresa italiana, tá bom? Então, a Dell e a Fiat são empresas multinacionais que atuam no nosso país. Nós também temos o exemplo da Nestlé. A Nestlé é da Suíça, tá bom? Então, essas multinacionais são basicamente isso. Elas são empresas estrangeiras que se instalam no Brasil buscando mão de obra barata, um mercado consumidor ou matéria-prima, tá bom? Então, empresas multinacionais é isso. Nós também temos, no Brasil, nós também temos empresas que são multinacionais.
Ou seja, elas foram criadas no Brasil e hoje também atuam em outros países. Nós temos como exemplo o Bradesco, né? Bradesco, inclusive, nós temos no nosso município. Nós temos a Odebrecht. Muito se falou sobre a Odebrecht nos escândalos da Lava Jato, de corrupção. Então, essa empresa aqui, no governo Lula, ela era muito... Ela prestava muitos serviços, né? Prestava serviços e também se instalou em outros países que tinham a mesma visão política do Brasil, como Venezuela e os países ali da América Central, tá bom? Então, a Odebrecht é uma empresa brasileira também que é conhecida como uma multinacional. Ela é brasileira e atua em outros países, tá certo? Nós também temos o Banco do Brasil, que é uma empresa brasileira e atua em outros países. Nós também temos aqui no nosso município. E também temos a Natura, tá bom? Que também é um exemplo de uma empresa multinacional. Turma, deu para entender, né? O que é uma empresa multinacional e uma empresa... Ou melhor, quais são as empresas multinacionais que atuam no Brasil, tá certo? E as empresas multinacionais brasileiras que atuam em outro país. Eu acho que deu para diferenciar uma da outra, tá bom? Bom, pessoal, mas para que essas empresas multinacionais elas possam se instalar em outros países que não são o seu país de origem, né, seu país de criação, é importante que esse país ele também esteja preparado para recebê-la. De que maneira? Oferecendo mão de obra capacitada, né? Pelo menos para aquilo que a empresa procura. Aqui nós temos uma tabela de analfabetismo no ano de 1900 a 2000. Vocês vão encontrar essa mesma tabela na página 41, tá bom? Vocês podem acompanhar essa mesma tabela na página 41. Aqui nós temos o ano, né? Que é 1900, 1920 até 2000. E aqui nós temos o total. E aqui nós temos o total de analfabetos. E do lado nós temos a taxa de analfabetismo. Eu não vou ler todos esses números porque vai ficar muito extenso e cansativo para vocês. Porém, turma, o que eu quero que vocês compreendam é que ano após ano, tá bom? De 1900 a 2000, a taxa de analfabetismo ela vem caindo de forma gradual. Isso é bom para o Brasil, até mesmo para que outras empresas e para que mais empresas se interessem em instalar as suas empresas dentro do Brasil, tá bom? Mesmo esse número diminuindo ano após ano, o número de analfabetismo no Brasil ainda é um percentual elevado, né? Em 2000 nós tínhamos ainda uma taxa de 3,6% de pessoas analfabetas. Bom, turma, agora nós iremos ver os problemas do avanço tecnológico e da urbanização. Eu trouxe 2 tópicos para nós analisarmos que são referentes, tá bom? Aos problemas que a globalização acaba trazendo. Nós temos primeiro o aumento do desemprego, tá bom? A globalização e a evolução tecnológica e científica causaram automação da produção, ou seja, robôs e máquinas realizando o trabalho antes feito por humanos. Então, com o advento da globalização, as pessoas acabaram perdendo o seu emprego em razão da sua substituição por máquinas e robôs. Por que eles foram substituídos, pessoal? Porque ter uma máquina para uma empresa é muito mais barato. É mais barato a longo prazo, né? Uma máquina, quando quebra, você consegue fazer manutenção. Mão de obra, não. Se a pessoa ficar doente, ela tem um certo tempo para se recuperar, certo? Então, a mão de obra... na verdade, não seria nem mão de obra. Na verdade, o uso de robôs e máquinas nas empresas é muito mais barato em relação à mão de obra humana. Sem falar que também a mão de obra humana tem os encargos, né? Que é o seguro-desemprego, tem também FGTS, auxílio-doença, enfim, 13º salário. Existem outros encargos que estão ali embutidos, né? Que acaba sendo despesa para os donos de empresas,
para os empregadores, enquanto que eles não, a máquina e os robôs, eles não vão ter essa despesa adicional. Então, em razão disso, é preferível para os empregadores, para os empresários, ter robôs e máquinas do que a mão humana, tá certo? Nós também temos a crescente xenofobia, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, ampliando o debate sobre tratamento digno que os imigrantes devem receber ao procurarem melhores condições de vida nesses países. Então, pessoal, pessoas que vão em busca de melhor condição de vida, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, ao chegar nesse país, eles acabam sofrendo com a xenofobia, que é justamente esse preconceito por não ser daquele país. Quem sofre esse preconceito? De onde são essas pessoas? Principalmente dos países emergentes, né? Como México, Brasil, países pobres ainda, né? Pobres ou em desenvolvimento. Turma, nós também temos o conceito de desemprego estrutural. O que seria desemprego estrutural? Seria, na verdade, a substituição, né, da mão de obra por máquinas. Nós também temos, nós não vimos ainda, vamos ver, o conceito de Fundo Monetário Internacional e Banco Mundial. O que seria, turma? Banco Mundial. Bom, turma, o Banco Mundial ele colabora financeiramente para o desenvolvimento de programas ambientais, educacionais e sociais, além de incentivar, através de empréstimos, o desenvolvimento, principalmente da infraestrutura, saneamento básico e geração de emprego entre seus países membros. Então, esse Banco Mundial ele tem os países que são membros, né? E a partir daí eles acabam ajudando esses países a se desenvolver, seja através de programas de educação, programas ambientais ou programas sociais. Então essa é a responsabilidade do Banco Mundial, tá certo? Nós também temos o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional. É uma organização financeira, certo? Que possui a função de oferecer ajudas financeiras pontuais e temporárias aos seus países membros. Então, digamos que esse FMI, turma, seria um empréstimo, tá, para esses países que fazem parte. Onde fica a sede do FMI? Em Washington, nos Estados Unidos, certo? Então, turma, nós já vimos que são empresas multinacionais. Nós vimos sobre o Fundo Monetário Internacional. Nós vimos sobre o Banco Mundial e também nós vimos sobre a terceirização da produção. Não vimos, né? Então vamos ver. Ela ocorre quando uma empresa contrata outra para fornecer profissionais capazes de realizar determinadas atividades. Então essa terceirização, pessoal, é basicamente contratar uma outra empresa para produzir aquele bem. Aqui em Cururupu nós temos o exemplo da empresa que faz o saneamento, que faz, na verdade, a limpeza de rua. Então aquela empresa ela é terceirizada. A prefeitura ela contratou uma empresa para cuidar da limpeza pública. Então isso é terceirizar, tá bom? Terceirização. Então nós já vimos empresas multinacionais, vimos Fundo Monetário Internacional, que é o FMI, tá bom? Vimos o Banco Mundial e agora acabamos de ver o que é terceirização, tá bom? Eu acredito que nós contemplamos esse capítulo, esse cenário 6 de globalização. Qualquer dúvida, pessoal, vocês podem mandar mensagem. Eu não falei sobre essa imagem, né? Porém, ela representa o desemprego estrutural, que é justamente a substituição da mão de obra por máquinas, tá bom? Então, isso é desemprego estrutural. Substituir a mão de obra humana por máquinas. Aqui nós temos uma charge que fala que não temos vagas.
Por que não temos vagas? Dentro desse contexto, principalmente porque a mão de obra humana ela é trocada por máquinas, o que acaba ocorrendo a alta taxa de desemprego. Turma, então por aqui nós encerramos o cenário 6, que fala sobre globalização. Qualquer dúvida que vocês tiveram sobre o conteúdo, pode mandar mensagem que eu vou estar apto a responder. Nós temos algumas atividades a serem feitas para encerrarmos esse capítulo. Vocês vão abrir o livro de vocês na página 44 e responder as questões 1, 2, 5, 6 e 7. São questões simples. Página 47, questão 1, A, B, C e D. Uma questão bem tranquila para responder. E na página 48, a questão 2, 3, A, B e C, 7 e 8. Tá certo? Essa atividade vocês vão me encaminhar até segunda-feira. Vocês vão ter quinta, sexta, sábado, domingo. E segunda também. Vocês vão me encaminhar até segunda-feira para que eu possa estar corrigindo e passar o feedback para vocês, tá certo? No mais, eu espero que vocês tenham compreendido a aula de hoje. Qualquer dúvida é só mandar mensagem. Abraços e até a próxima aula.